Crise no Timão. Será que o Augusto Melo tem a força para reconstruir esse clube? Descubra isso no canal de maior credibilidade e menos clubista do país. Pois é, pessoal. Vou começar aqui falando um pouquinho do balanço do Corinthians, né, como é de praxe. Então a gente não tem ainda o balanço completo de 23, então optei por dar um cenário geral do clube no final de 22, né? Então no final de 22 você tinha um ativo circulante e não circulante somados de 1,25 milhões. Então, para começo de conversa, antes da gente falar o Corinthians tem potencial ou não tem potencial, gente, um clube que tem um ativo de mais de 1 bilhão tem muito potencial. É a segunda maior torcida do país, tá, gente? Então, não desanimem, mas vamos entender um pouco dessa crise, né? Não tá nada definido ainda. De passivo, circulante. Putz, isso assusta, hein, gente? 824 milhões de passivo circulante. Final de 22 isso. E um passivo não circulante de 540 milhões. Então, num total disso tudo, o Corinthians ainda tem um passivo maior que o ativo. Parece uma coisa pequena, 113 milhões, mas é um passivo ainda assim maior que o ativo. Então, o que isso quer dizer? Se o Corinthians fecha, aquela velha frase, tem um boleto ali para você pagar se você pegar o Corinthians hoje. Tá certo? Então, é uma dívida grande, mas tem alguns pontos. A receita bruta de 22, se você der um zoom aqui, ainda foi muito dependente do direito de transmissões. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ressaltar é que o Corinthians ainda depende muito dos direitos de transmissões da TV. Não tem nada de errado nisso, tá, gente? Mas tem que crescer em outras receitas. Então, você tem ainda patrocínios, pouco. Para mim, 93 milhões para o Corinthians é muito pouco. E a gente sabe que o Augusto Melo trouxe novos patrocínios, mas tem alguns poréns, né? Arrecadação de jogos muito boa, 97 milhões. Premiação, fiel torcedor. Isso é muito pouco, tá, gente? Se você incluir fiel torcedor nessa balança e 31 milhões de reais só, muito pouco. Enfim, resumindo tudo, você tem uma receita total de 687 milhões e uma despesa operacional de 565. Então, muito bom resultado, 97 milhões. Mas por que o superávit foi só de 12? Aí entra um ponto muito crucial e que é um ponto decisivo se o Corinthians quer voltar a ser grande. A despesa financeira do clube, quando você soma receitas financeiras líquidas, despesas com o estádio, etc e tal, você cai com um superávit que era para ser de 87, talvez um pouquinho menos com as despesas, mas cai para 12. Então a dívida do Corinthians corrói 60, 70 milhões, tá, gente? É muita dívida, é muitos juros. O Corinthians tem que pagar essa dívida, cara. E aí, entre alguns pontos de pequenas crises que aconteceram no começo do ano, né? Então, o presidente anunciou o acerto com o Lucas Veríssimo e no final, um dia antes de começar o Campeonato Paulista, o principal zagueiro da equipe anuncia que vai para o Catar. Então, assim, já é uma falta de credibilidade nesse começo de gestão. O Corinthians faz um acordo muito bom com a VaiDebet, só que falta transparência com o torcedor. Então você tem um acordo de 120 milhões, o presidente fala que não vai ter multa, que o novo patrocinador vai pagar multa, e surge a notícia que é averiguada pelo UOL, de que o Corinthians vai ter que pagar 40 milhões de reais em 12 vezes. É muito dinheiro, tá, gente? Você está pegando 1/3 desse patrocínio e pagando em multa. Falta transparência nisso, né? E aí você começa o ano com um treinador, e a multa do Mano Menezes é de 9 milhões, e ele não é mantido. Então, assim, falta muita consistência. É o momento de demitir um treinador que tem multa de 9 milhões de reais por causa de uma derrota no Campeonato Paulista? Não é o melhor você dar um respaldo a esse técnico? Enfim. E, mais recentemente, surgiu o escândalo de que o Corinthians tem, só com 7 empresários, uma dívida de 217 milhões. Então, o que dá para tirar de tudo isso? É um cenário complicado, é um cenário de crise no Corinthians, sim. O Corinthians tem uma folha de pagamento cara que está sendo trabalhada, está sendo rejuvenescido o elenco. E agora a gente vai falar um pouco das perspectivas de elenco, né? Então o Corinthians trouxe muitos jogadores, né? Alguns a custo zero, como o Hugo, o Gustavo Henrique e o Palácios. O que, na minha concepção, no momento do Corinthians é um acerto de gestão. Você conseguir trazer jogadores bons a custo zero é um acerto de gestão. Jogadores de 24 anos, 26 anos, 30 anos. É uma idade totalmente aceitável. Porém, você teve também um gasto razoável aí com o Félix Torres. Então, 6 milhões de euros num zagueiro. Iria gastar 7 milhões de euros no Lucas Veríssimo também. Então, um investimento alto na zaga do Corinthians.
Para mim, esse aqui foi um acerto, tá? Eu sei que não é um canal para falar de esportes, mas o Rodrigo Garro, a 4,6 milhões de euros, foi uma pechincha. Tem muito potencial. Pedro Raul, não rendeu no Vasco. Foi vendido e o Corinthians foi e pagou o mesmo valor que ele foi vendido no Vasco. Então, quer dizer, é uma contratação esquisita. E você tem o Ranieri, tudo bem, 2,5 milhões de euros, é um valor já mais em conta. E aqui você sacrifica, por exemplo, um Moscardo por 20 milhões de euros. E tudo indica uma boa venda, mas eu fico pensando, quantos bons jogadores o Corinthians não vendeu e perdeu uma taxa grande com o empresário, né? Então você tem também o Pedro com o Zenit, Felipe Augusto, o Ivan, goleiro, por 300 mil euros. Será que é o valor para um bom goleiro reserva do Cássio? Então, assim, no geral, são algumas questões controversas, né? Mas a gente tem que dar o braço a torcer que o valor das vendas, principalmente pelo Moscardo e pelo Pedro, supera o valor das compras. Então, para o momento do Corinthians, ele tem que buscar ter mais receita com vendas do que despesa com compras de jogadores. E, ao mesmo tempo, manter um time competitivo. Dito tudo isso, vamos ao veredito final. Então, pessoal, chegamos na hora do veredito final, né? Eu vou dar duas perspectivas para o torcedor corintiano. Copo meio vazio. Não preciso nem dizer, né? Quem acompanha o jornalismo esportivo tá vendo muitas notícias negativas do Corinthians. A gente passou por algumas delas. Demissão de Mano Menezes com multa alta, multa para o antigo patrocinador, dívida com empresários e jogadores da base. Mas eu vou trazer também uma perspectiva de copo meio cheio, tá, torcedor? Eu acho o seguinte, o Corinthians tem uma receita que pode chegar a R$1 bilhão. O Augusto Melo trouxe o maior patrocínio master do país, tá fazendo receita com naming rights de CT, entre outras coisas, e vendas de jogadores como o Moscardo. Agora, o principal ponto é, o Augusto Melo tem que falar menos e retomar o controle do Corinthians. Menos dívida com o empresário, menos jogadores com percentual muito alto para os empresários. O Corinthians tem que retomar a força dessa base, porque isso é o que vai gerir um clube mais estável financeiramente, com uma folha mais leve, com jogadores de base, com potencial de revenda. E esse potencial todo, que foi o que o Palmeiras fez, o que o Flamengo fez, pode, sem dúvida nenhuma, trazer um time que arrecada R$1 bilhão e não gasta boa parte desse dinheiro com dívida. Gaste, de fato, para montar um elenco competitivo para o torcedor. Eu acredito muito na força do Corinthians, eu acho que o Augusto Melo vai fazer um bom trabalho, mas ele tem que tomar cuidado com o timing das falas dele. Eu acho que um final de gestão dele pode ser uma perspectiva melhor para o Corinthians, mas esse não é o momento. Mas vamos ver, aguardamos. Eu acho que vai dar certo, sim. Mas e você, torcedor corintiano? E você, torcedor rival? Acha que o Corinthians vai se recuperar ou vai continuar sofrendo muito? Deixa aí nos comentários.